Olá, seja bem-vindo ao canal Animal Sport Healing. Eu sou a Laurinda Silva, sou formada em medicina veterinária e sou terapeuta holística multiespécie e hoje trabalho principalmente no resgate da essência individual de cada ser, potencializando, trazendo a potência, o poder divino individual presente na centelha divina de cada um aqui para a Terra. E hoje vamos falar um pouquinho sobre luto pet, é um dos vídeos, um dos assuntos, né, que mais entregam aqui no canal e o qual as pessoas mais me buscam. Quais são as mensagens que eu tenho para passar para vocês hoje? Por que vocês não melhoram do luto pet? Primeira coisa que vocês têm que entender, o luto pet ele é um assunto espiritual. Ele não é um assunto tão específico do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental. O que reverbera no emocional e no mental é um resultado de como está a consciência espiritual em relação ao luto pet, em relação ao luto de forma geral. Então eu já fiz aqui uma live sobre morte, que é bem antiga, até tem que fazer de volta, mas também já fiz dentro dessa live a explicação de que para falarmos sobre morte, temos que falar sobre vida. A gente tem que entender, a gente tem que compreender qual que é o propósito de estarmos aqui vivos, na matéria. E esse mesmo propósito é exatamente a mesma coisa para os animais não humanos também. Por que eu falo não humanos? Porque nós, seres humanos, também fazemos parte do reino animal. Então por que vocês não melhoram do luto pet? Primeira coisa, muitos de vocês me buscam falando da dor de vocês em relação ao luto pet, mas vocês preferem muitas vezes pagar anos de antidepressivo, terapia convencional que muitas vezes não está levando a lugar nenhum. É importante a gente desabafar, a gente falar, só que a gente precisa acolher essa ferida. É a mesma coisa que você pegar e passar uma pomada em uma ferida. Se essa ferida ela estiver purulenta, quando você faz só a terapia convencional, por exemplo, sem olhar para a parte espiritual, seja um antidepressivo, seja uma psicoterapia convencional, esse pus só está saindo para fora. Então esse ferimento ele continua exudando, né? Ele continua saindo a sujeira para fora, mas ele não está nada sendo passado ali, não está sendo limpo. Muitas vezes, até na psicoterapia, né, a gente consegue limpar um pouco, porque a gente está conseguindo colocar para fora. A gente fala, a gente chora, só que ele continua purulento, porque não está sendo olhado a causa base, não está olhando o que está causando essa infecção emocional. O que está causando essa infecção emocional? É a falta de consciência. Só entenda uma coisa, eu não estou falando que você não tem consciência nenhuma sobre o assunto. Só estou falando que muitas vezes, na maior parte das vezes, quando a gente tem uma doença, quando a gente tem um desequilíbrio, a gente tem uma dor, porque nós não estamos na consciência completa sobre o assunto. E nossas crenças, nossos traumas, nossos padrões, nossas programações estão reverberando, estão se manifestando nesse assunto. E o luto pet é o principal. Então, quando a gente fala de luto pet, a gente tem que entender que o luto pet ele não é para te fazer mal. Ele não é um pecado que você está pagando, ele não é só uma vingança desse Deus punitivo que foi criado nessa realidade. Não, o luto pet ele é o processo de vida e morte. Assim como existe a vida, existe a morte. Para existir a vida, precisa existir a morte. O nosso corpo o tempo todo está morrendo e voltando à vida. Quando você dorme, o teu corpo está lá, você sai, a tua alma sai, é uma morte. E aí você volta. Por isso que nós renascemos todos os dias. Suas células estão morrendo o tempo todo e sendo criadas novas o tempo todo. Então esse processo de morte e vida é uma coisa natural. Só que você tem que entender por que a gente está aqui. Qual que é o propósito da vida? O que é a vida para a alma? O que é a morte para a alma? A morte é você sair do corpo físico. Você encerrou um ciclo. E a morte, o luto, o processo de morte, ele não é só de matéria, de corpo físico. É finalizações de ciclos, de forma geral. Então, a finalização do ciclo numa empresa, num trabalho, numa profissão, num relacionamento, isso é um processo de morte, é um processo de luto. Você deixar partes suas para trás. Padrões antigos também têm um processo de morte, que faz parte do despertar espiritual, inclusive, esses processos de morte, porque você vai deixando os personagens morrer. No caso do luto pet, o que dói?
Por que vocês não conseguem se curar? Exatamente porque vocês não conseguem compreender, se agarrar a consciência de que o luto pet, muitas vezes essa dor, ela tá vindo como uma opção, um caminho, que a sua alma e a alma do seu pet escolheram traçar juntos para ter a evolução de vocês dois. Seja a evolução individual, seja a evolução compartilhada. Então, não ache que a missão do seu pet com você, ela terminou no momento que ele saiu do corpo físico. Ela continua. E o que dói? Ou é a saudade, que aí é um luto mais saudável, é um luto natural, mas também tem o apego. Tem o apego, tem a culpa, tem as crenças. Mas o principal, quando vocês chegam pra gente, é trabalhar o apego e é trabalhar a culpa. Muitas vezes essa culpa e esse apego tem questões lá na infância. E também tem muitas vezes durante a gestação. Isso quando não tem relação com vidas passadas. Então não vai ser tomar antidepressivo pro resto da vida que vai resolver o luto pet. Não vai ser olhar somente para a questão material das coisas. Então uma psicoterapia convencional que não envolve a espiritualidade junto, não vai resolver. Vai ser um remedinho para dor, mas ela não vai resolver. Então, no momento que tiver um gatilho, aquela dor volta com tudo. Outra coisa que é importante dizer para vocês, isso é um caminho que a alma de vocês concordou em passar, escolheu passar por isso. Porque muitas vezes a gente é tão tapado para as oportunidades que a vida dá para a gente evoluir, que a gente acaba escolhendo passar pela dor para poder evoluir. E os animais não humanos, eles estão fazendo esse processo, essa missão, de forma consciente ou não, de auxiliar as almas que estão encarnadas como humanos a ir para frente, nem que seja pela dor. Porque muitas vezes o ser humano ele olha para o outro, mas não olha para si mesmo. Quanto que a gente não vê falar de amor próprio, amor próprio, amor próprio? Porque as pessoas realmente não têm amor próprio. A nossa sociedade, ela tá doente, porque não tem amor próprio. E muitas vezes a gente até vê amor próprio, mas é um amor próprio que é aquele amor que machuca o outro. Eu me amo, mas aí vem o ego. Não, eu sou maior que todo mundo, eu sou melhor que todo mundo, eu sou isso, sou aquilo. O outro não chega nem aos meus pés. Então a gente tem que saber equilibrar as polaridades, tem que ter o amor próprio, porque se eu não me amar, o meu pet vai adoecer. E eu junto, porque ele só estava espelhando a energia, mas a causa base está em mim. Ele tem a causa base dele? Tem, porque a gente só vai refletir aquilo que a gente tem na gente também. Então, se o teu pet tem questões com amor próprio também, ele vai manifestar isso em alguma questão. Outra coisa, se você não se amar, você não vai conseguir amar o seu pet da forma que deveria. Você vai estar sempre colocando ele como uma fuga emocional. Do pai que não te amou, o pai e a mãe que não te protegeu, a mãe que não te amou, os pais que foram muito rigorosos ou que foram muito ausentes, o amor da vida que você não teve, a fuga para os pets por questões sociais. Então, para quem tem fobia social, para quem não consegue ter conexão com a própria espécie, acaba muitas vezes fugindo para os pets. Isso é muito comum na medicina veterinária. Eu quero trabalhar com os animais porque eu não quero trabalhar com as pessoas. Só que na verdade a gente precisa trabalhar com os dois. Não tem como fugir. A sociedade, quem paga a consulta veterinária é o tutor. Quem vai fazer o tratamento é o tutor. Então isso é uma inconsciência. Entendem agora quando eu digo de não estar consciente sobre o assunto? Por plenitude, é exatamente por isso. Porque tem essa crença, a nossa criança interna que não é acolhida, ela vai dominando a nossa vida e vai manifestando isso por meio dos pets. Então é por isso que dói, é por isso que você não consegue se curar do luto pet. Primeiro, apego. E às vezes esse apego, ele é um apego inocente. Não parece que tem apego, mas aquela dor, às vezes, é apego. Eu perdi o meu cão mais velho no início desse ano. Tive que fazer a euta nele. Eu mesma tive que fazer.
mas foi um processo que nós dois precisamos passar juntos. Eu fazendo, porque era em mim que ele confiava para fazer a passagem, caso fosse necessário para fazer, né? Ele confiava em mim, era eu que tinha que estar ali. E eu não sei de onde que eu tirei força para conseguir fazer aquilo. E aí depois que veio o luto para mim. Então o luto para mim veio agora mais para agosto, julho, agosto. Antes eu tava tranquila, tava sentindo um pouco, mas não tava incomodando. Em agosto, Mãe Maria, junto com a egrégora dela, meio que junto com outros fatores no planeta Terra, para quem está acompanhando a transição planetária, meio que ativaram um processo de cura do luto. Então o luto tá incomodando mais que o normal, porque tá vindo do inconsciente para a consciência. E aí dói, e aí incomoda. Então eu achei que tinha lidado com o luto, porque eu já estava trabalhando o luto pet antes mesmo do meu cão desencarnar. E aí em agosto veio que eu precisava trabalhar isso. Quando eu fiz o meu processo de cura de luto pet, eu não fiz sozinha. O meu namorado me ajudou nesse processo. Então ele fez a meditação pra mim, enquanto eu ativei o resto e fui acessando as coisas que eu tinha que acessar. Em um determinado momento, me veio a questão do apego. E eu já tô trabalhando questões de apego, porque o meu meridiano do intestino grosso ele tem doído muito. Tá muito travado de um tempo pra cá. Só que não é só por conta disso. Mas foi muito interessante porque veio essa questão do apego, o intestino grosso tá ligado com o apego também. E veio a primeira memória de conexão espiritual que eu tive com o meu cão. E aí a informação que veio aqui foi a porta de entrada, aqui vai ser a porta de saída. Só que quando veio essa memória, eu gritei de dor. Porque veio o apego muito forte, eu senti o apego no corpo físico. Eu sou muito sensível, então eu consigo perceber isso no corpo físico. E aí eu percebi que eu estava apegada. Porque a situação com o meu cão envolveu muita coisa na minha vida. Foram quase 15 anos juntos. Ele me acompanha desde os meus 10 anos. Então, ele me acompanhou em processo de separação dos meus pais. Ele me acompanhou na adolescência. Ele me acompanhou quando eu fui para medicina veterinária. Ele me acompanhou quando eu desisti da medicina veterinária. E depois que ele desencarnou, ele acabou sendo um protetor meu no plano espiritual. Eu acredito que ele até tá comigo agora, nesse momento, porque eu tô sentindo ele. Mas também tá sendo meio que um mentor. Então a missão dele não acabou naquele momento. Até porque não era pra ele ter ido naquele momento. Já era pra ele ter ido antes, aí ele escolheu ficar e acabou assumindo algumas missões. Mas o corpo físico não aguentava mais. Ele era aquele tipo de alma que se apegou à matéria porque ele acreditou que a missão dele não tinha acabado. E muitos animais fazem isso, assim como muitas pessoas também fazem. Então eles também precisam desse suporte. Não é só pegar e fazer uma eutanásia. Tem que dar esse suporte espiritual, energético. Porque eles também têm um apego. Muitas vezes eles também não estão compreendendo o que está acontecendo. Muitas vezes, como o meu, tem a teimosia de não querer ir embora. E aí a gente tem que ajudar. Então, o meu cão, quando ele desencarnou e a gente fez a comunicação intuitiva, ele disse que ele estava muito bem do outro lado, porque eu dei o suporte que ele precisava. Então, eu sempre, desde que eu comecei com as terapias energéticas, sempre ancorei as terapias energéticas nos tratamentos convencionais. E para os meus animais, exatamente a mesma coisa. Então, toda semana tem alguma coisa para eles. E os Zeus tinham alguns padrões para serem trabalhados, além da questão de envelhecimento, né? Então, o que a gente acabou fazendo? Tratamentos energéticos por uma boa parte da vida dele. E aí sim, fez o desencarne, mas os dois já estavam sendo comunicados. Eu já estava consciente que o momento estava chegando e ele também. Tanto que quando chegou o momento, veio muito claro para mim que era a hora, não tinha mais por que manter. Não estava sendo contribuição para o todo. Isso é uma coisa importante. Para o todo. Não é sobre você. É sobre você e o seu pet e o todo. Porque na espiritualidade não existe separação. Então, o planeta Terra, por exemplo, já não está mais numa frequência de sofrimento. Apesar de muitas vezes parecer que sim. Só que quem ainda escolhe estar nesse processo de sofrimento está sendo convidado a se retirar.
mas antes de se retirar, está sendo convidado a se curar. Então, talvez até um dos motivos que você esteja aqui vendo esse vídeo agora seja exatamente esse convite da espiritualidade para você se curar. Olhar esse luto pet de forma integral, completa. Não só no plano mental, plano emocional, mas no plano espiritual também. Porque a morte é um assunto espiritual. Quando a gente fala de morte, a gente pensa em fantasma, a gente pensa em espírito, a gente não pensa no corpo físico. A gente pensa na dor do luto, mas a gente não pensa no corpo físico. Então por que a gente só foca? Por que normalmente só é focado o luto na questão aqui, com quem tá aqui? Ou vocês acham que o pet de vocês que desencarnou lá do outro lado não tá sentindo luto também? Ele também precisa de suporte. Então os tratamentos que eu faço são englobando todos. E, se possível, identificando qual que é a causa base dessa culpa, qual que é a causa base desse apego. E aí, normalmente tem relação com vidas passadas ou infância, gestação, adolescência. Então, o luto pet é uma porta de entrada para o tutor se aprofundar em si mesmo. É um caminho de resgate da alma para si mesmo. O resgate da alma do tutor para si mesmo. Porque consegue enxergar o outro, amar o outro, priorizar o outro, mas não consegue se priorizar. E aí, às vezes, vem o luto pet exatamente para isso, para você se colocar em primeiro lugar. Você vê que você está sofrendo, você precisa de ajuda, você está doente, você precisa da sua própria atenção. E os animais não humanos estão vindo exatamente com essa missão de espelhamento. Na verdade, o espelhamento está acontecendo o tempo todo, com humanos, com animais não humanos, com plantas, enfim, tudo. Só que quando a gente tem um pet dentro de uma família e considera ele família, o espelhamento é muito maior. Porque aí entra vários outros fatores, o compartilhamento energético, entre várias outras coisas. Então o processo é mais profundo. E aí o espelhamento vem, por quê? Porque a gente não consegue olhar pra gente, a gente olha pro outro. Pro nosso cão, pro nosso gato, nosso passarinho, que é a coisa mais fofa da nossa vida. É o amor da nossa vida. É o nosso filho, nossa filha, é o nosso irmão, irmã. Tem essa questão emocional, familiar envolvida. E por ele ser muitas vezes bonitinho, engraçadinho, fofinho, que isso é característica da criança interna ferida que não foi acolhida, acaba sempre priorizando ele. E muitas vezes até mesmo dirigindo energias para ele. Energias da nossa dor para eles, de forma inconsciente. Então, um dos motivos do luto pet acontecer também é exatamente para ressignificar a relação. Isso veio para mim, vem em várias sessões que eu faço, esse ressignificar. Não olhar apenas como um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, um cavalinho, mas como uma alma que estava ali. E alma não tem definição de corpo. A alma, ela pode se identificar com o que ela bem quiser. E até mesmo a identificação tem suas causas. Então vem essa ressignificação do que é um cão, o que é um gato, por que você enxerga ele dessa forma, ou ela dessa forma. Então o luto pet, ele não é dor somente. Ele é dor porque tem uma base que está fazendo doer. Culpa, apego, medo, muitas vezes, remorso, rancor, inclusive com médicos veterinários, às vezes. Tudo isso são coisas que têm que ser olhadas em você. Que o luto pet está te trazendo para você olhar. Está sendo um convite para você olhar. E assim como esse convite já está doendo, se você escolhe recusar um convite, que a própria vida, a própria terra, o próprio universo, a espiritualidade está trazendo para você, então vai vir mais dor. Porque é assim que funciona. Se a gente não acorda com uma coisa leve, a gente vai ter que acordar por meio da dor. Acho que vocês já ouviram esse ditado, né? Que muitas vezes nós não aprendemos com base no amor, aprendemos com base na dor. Evoluímos com base na dor. E o luto pet faz parte disso, infelizmente. Então, finalizando aqui o nosso vídeo, se você sente que é o momento de olhar para isso, e eu vou fazer outro vídeo falando sobre o ciclo do luto pet, como ele
ele sustenta todo um sistema, o seu dinheiro, lucrando, fazendo esse sistema lucrar, para vocês verem a diferença que é você pagar antidepressivo por um ano e você pagar um tratamento, um combo mais completo, que dá aí uns 2 meses de tratamento, mais ou menos. Talvez até menos, depende muito do caso. Mas é uma coisa que é para aquele momento. O antidepressivo você vai usar por muito tempo e ainda vai usar os outros para tirar o efeito colateral do antidepressivo. Mas isso é história para outro vídeo, tá bom? Tchau, gente! Se vocês sentirem que é o momento, já sabem, me chamem e vamos fazer esse tratamento. Acolher isso com amor, com carinho, com honra e com sabedoria, com consciência. Porque a cura, ela está na consciência.